Olá, o assunto é literatura. Eu vou falar sobre o contista, ensaísta e poeta Jorge Luiz Borges. Borges faz parte do que hoje chamamos de o boom literário na América Latina. Nos anos 60 e 70, vários escritores hispano-americanos tiveram ressonância dentro e fora das Américas. Naquela época, o mundo literário estava saturado do moderno narrativo francês-europeu. Quando um conjunto de editoras apostou em escritores locais. Essa geração de pensadores estabeleceu uma identidade literária para a América de língua espanhola. Alguns expoentes do boom são, por exemplo, o colombiano Gabriel García Márquez, o peruano Mário Vargas Llosa, o cubano Alejo Carpentier, os mexicanos Carlos Fuentes e Juan Rulfo, além dos argentinos Julio Cortázar e de Borges. Parte do que foi produzido no boom literário se convencionou chamar de realismo mágico. No realismo mágico, a narrativa transpõe as fronteiras do real. O fantástico e o insólito são os meios usados para simbolizar ou alegorizar antepassados de cidades, famílias, identidades nacionais, culturais, entre outros assuntos. É nesse contexto instigante que a literatura de Borges se destaca. Ele é considerado um intelectual que influenciou toda uma geração de escritores que vieram depois. A produção borgiana recebeu aplausos e foi traduzida para muitos idiomas, dando visibilidade para a literatura hispano-americana. Seu livro de contos Ficções, de 1944, antecipou o boom e traz narrativas que dialogam com textos anteriores, como é o caso do conto O Aleph, que faz referência à Divina Comédia, de Dante, e aos Lusíadas, o livro de ouro de Luís de Camões. Mas se você ainda não leu a Divina Comédia ou os Lusíadas, não se preocupe, isso não vai impedir que você goste muito do Aleph. Ler Borges é mesmo um deleite e um desafio. Exemplo disso é o conto Funes, o Memorioso, do livro Ficções. Funes é um rapaz que, depois de sofrer um acidente que o deixa paraplégico, adquire a singular habilidade de lembrar de tudo o que vive, vê, ouve ou lê. Imagine a memória perfeita e absoluta. Esse é Funes. Como Funes lembra de todo e qualquer detalhe, para lembrar de um dia, ele leva outro dia inteiro. Disso resulta que Funes é incapaz de pensar, no sentido de elaborar uma opinião sobre algo, de tirar conclusões sobre as coisas. Podemos pensar, interpretar esse conto borgiano como uma metáfora para a internet. Essa rede mundial democratizou o conhecimento e mergulhamos nela e podemos acessar uma quantidade antes inimaginável de informações. Entretanto, o volume é tão grande que podemos ser levados a não produzirmos novos conhecimentos. Pode acontecer que esse banco de dados, como a memória absoluta de Funes, nos deixe pouco tempo para elaborar opiniões críticas sobre toda essa informação que nos chega até nós. Bem, eu encerro a minha fala com um convite para que você conheça a ficção de Jorge Luiz Borges. Até mais!